Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós estamos aqui hoje, Pai, reunidos para ouvir a tua palavra. Nós te pedimos que nós possamos ouvir de mais de ti, que nós possamos crescer mais na fé por meio da revelação do Senhor Jesus Cristo, por meio daquilo que o apóstolo Paulo disse e ensinou à igreja de Roma, que esse ensino que foi tão útil para aquela igreja que viveu há 2000 anos atrás possa ser útil para nós aqui hoje, que nós possamos ter a nossa fé moldada, transformada por essas palavras, que nós possamos, Pai amado, aprender a viver uma vida de acolhimento ao próximo, de acolhimento mútuo. Senhor Jesus, nós também pedimos, principalmente eu, que as palavras da minha boca e que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Tu que és a minha rocha e o meu redentor. Amém. Meus irmãos, um amigo meu, ele mudou de cidade há cerca de 2 anos. E com essa mudança de cidade há 2 anos atrás, ele e sua família se engajaram na busca por uma nova igreja. Eles não tinham nenhuma preferência denominacional específica, igreja anglicana, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, batista. Mas eles queriam muito estar em um ambiente saudável para a sua família, onde a palavra fosse pregada de forma saudável, com pessoas acolhedoras que ele pudesse também servir ali naquela igreja. Para iniciar tal busca, ele convidou um amigo não cristão para acompanhá-lo. E o amigo topou. Meu amigo então passou a enxergar que essa sua busca tinha ganhado novos contornos. Agora já não era mais apenas uma busca por uma nova igreja, mas era uma missão que dizia respeito à conversão do seu amigo, que ainda não era cristão até então. E todos os domingos eles saíam de casa e iam visitar novas igrejas. E eles passaram por diversos tipos de igrejas diferentes, com características um tanto quanto diferentes entre si. Umas eram reconhecidas pelo seu ministério de louvor extremamente conhecido e famoso. Outras por terem aquele pregador ungidão, sabe? Outros por ter aquele pastor que tinha aquela palavra especial e marcante. Outro ainda pela sua famosa pregação expositiva que dialogava de uma forma muito especial com a cultura com a qual eles estavam inseridos. Estava chegando a um ponto que essa busca por uma igreja estava se tornando até mesmo cansativa. Até que eles entraram em uma igreja. E bom, essa igreja não era tão diferente de qualquer outra igreja que nós temos por aí. Ela não era uma igreja que era considerada especial pela palavra pregada, nem mesmo pela liturgia, e ela não tinha nenhuma característica teológica específica que a tornasse especial em relação a qualquer outra das igrejas. Mas lá, ele foi acolhido, ele foi abraçado. Ele até me admitiu num passeio de carro depois, ele falou assim: eu achei a palavra bem ok, para não dizer o mínimo. Não tinha nada de especial. Por mim, eu facilmente teria continuado a minha busca por novas igrejas. Mas, antes dele dar qualquer parecer para aquelas pessoas que estavam caminhando junto com ele, nessa busca de igreja, sua família e o seu amigo, o amigo, na hora que saiu da igreja, ele falou o seguinte: a gente vai ser dessa igreja, né? Ele ficou sem palavras. Aquela igreja conquistou o coração do seu amigo. E não somente do seu amigo, toda a sua família também se sentiu extremamente. Teve o seu coração tomado por aquela igreja. Ele ficou sem opção. Aquela se tornou a sua nova igreja. E ele aprendeu a viver, amar aquela igreja. E hoje, ele pode dizer que aquela realmente é a minha igreja. Eles foram acolhidos lá. Isso foi o que aconteceu. Algo que aprendemos desde cedo na vida de ministério é que nós devemos tomar muito cuidado sobre como nós recebemos aqueles que visitam as nossas comunidades. No passado, em muitas igrejas evangélicas, se acreditava que a melhor forma de receber alguém era de fazer com que essa pessoa tivesse a certeza de que ela foi notada no momento exato que ela entrou na igreja. E quem nunca foi recebido com aquela canção Visitante, seja bem-vindo, e logo depois diversos membros da igreja foram lá até você, apertar a sua mão e, bom, ou até mesmo te dar um abraço. Provavelmente alguém foi lá e citou o seu nome no púlpito.
E aquelas pessoas, existem até alguns pastores que são um pouco indiscretos, vão falar: você tá vendo que a gente tem um visitante ali, ó? Aquela pessoa que tem um bigode diferente, tá vendo? Vai lá dar um abraço nela, gente. Normalmente o visitante nessas situações começa a se contorcer na cadeira e a gente vê que ele tá um pouco envergonhado, quem sabe até um pouco constrangido, tipo, meu Deus, vai vir todo mundo falar comigo. Se o pastor comete uma barbaridade de falar do bigode dele e falar que o bigode é diferente, aí é pior ainda, né? Mas, por fim, essas pessoas elas têm as melhores das intenções. E muitas vezes, inclusive, por mais que hoje em dia se considere essa uma forma um tanto quanto desajeitada de receber alguém na igreja, muitas pessoas continuam voltando. Então, continua dando certo, por mais que se diga o contrário. Já outras igrejas adotaram os ministérios de recepção, onde se tem pessoas treinadas, preparadas para receber todo possível visitante. Aqui, o ministério aprende o nome da pessoa, recolhe os seus dados e faz com que, coincidentemente, alguma pessoa que tem algum interesse em comum com aquela pessoa que acabou de chegar ali, ou então que mora exatamente na mesma rua, quadra ou região, se aproxima dela e ali se inicia uma nova amizade. Essa também é um exemplo de uma igreja que pretende servir bem aqueles que lhe visitem. A primeira é cheia de boas intenções, mesmo que seja um pouco atrapalhada e mesmo que às vezes ela consiga constranger uma pessoa ou outra. A outra parece profissional. Tão profissional que parece até que foi extremamente pensado e calculado, algo quase corporativo. No final, é tudo a boa intenção de acolher aqueles que estão chegando na igreja. E a gente faz o melhor que a gente pode. De qualquer maneira, o ideal é se chegar a uma igreja que seja convidativa, que se mostre aberta para aqueles que estão chegando até ela. Para isso, a igreja deve se mostrar para o visitante como um ambiente interessante, com pessoas interessantes, com pessoas que, mais importantemente ainda, pessoas que se amam, pessoas que se cuidam mutuamente. Esse é o ideal. Agora imagine chegar a uma igreja onde jocosamente pessoas chamam as outras de fracas. Você faria parte de uma igreja onde corre o risco, o perigo de ser colocado num grupo discriminado? Você se sentiria confortável estar em um ambiente onde você percebe esse tipo de rixa, onde existe um grupo que se autodenomina nós somos fortes e aquelas pessoas ali são fracas? Você entraria numa igreja dessas? Imagine alguém olhe para você e fale: esse aqui com certeza é mais um daqueles fracos. Com certeza a igreja de Roma, meus amigos, não é ou não era um modelo de acolhimento conforme o que nós temos no mundo hoje em dia. Por mais que alguém, por que alguém então iria querer fazer parte dessa igreja? Acolhimento parece que era um grande problema ali. E o apóstolo Paulo tinha muito interesse em corrigir as dinâmicas sociais daquela igreja. E por mais que a forma como o apóstolo Paulo tenha recorrido para resolver essas questões seja bem diferente da forma como nós, ocidentais, brasileiros, que vivem no século XXI teríamos feito, provavelmente nós teríamos falado sobre a eficiência, sobre como atingir melhor as pessoas e como alcançá-las da melhor forma possível, ou sobre focando, quem sabe até mesmo no número e no cuidado que a gente deveria ter com os visitantes. Paulo, o judeu, oriental, não do 21º século, mas do primeiro mesmo, lidou de uma forma bem diferente ao lidar com esse mesmo problema que nós lidamos. Ele quis lidar com uma comunidade que era formada por gentios em Roma e ainda tinha um judeu aqui e ali, perdido. E esses, provavelmente, judeus, ou quem sabe até mesmo alguns outros gentios, estavam sofrendo muito. Meus irmãos, na primeira metade da carta de Romanos, Paulo se concentra no amor divino que os membros daquela comunidade receberam. Como ele diz no capítulo 5, versículo 8, Deus, contudo, prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. E Paulo narra sobre como Deus resgatou aqueles gentios das garras do pecado e da morte, os redimindo,
fazendo algo que a lei não seria capaz de fazer por eles. Eles receberam a salvação pelo amor de Deus. E por isso Paulo tinha que fazer com que eles tivessem plena certeza de que eles eram tão amados por Deus que nenhum poder cósmico, nem nenhuma criatura já criada poderia separá-los do amor de Deus que há em Cristo Jesus por eles. E então, ele continuou lidando, depois de falar sobre o amor de Deus por eles, sobre essas dinâmicas sociais dentro daquela comunidade, em um trecho que muitos entendem que o grande foco é falar sobre o mistério da predestinação, ou em que Paulo quer ensinar a doutrina da predestinação para aquela igreja. Paulo, na verdade, está se direcionando especificamente aos gentios, aos não-judeus daquela igreja. Eles estavam literalmente desprezando os judeus que estavam presentes ali. E eu achei que era o carro, mas o som era de uma bicicleta. Enfim, meus irmãos, olha, voltando, Paulo se direciona especificamente nesses capítulos 9, 10 e 11 de Romanos para lidar com os gentios, porque os gentios estavam desprezando os judeus que haviam ali na comunidade e em outros lugares. Eles falavam coisas como: a palavra de Deus para esse povo falhou? Ou será que Deus não abandonou os judeus? Ou será que Deus não se importa mais com eles? Ou até mesmo, quem sabe, algum deles pudessem pensar: você acabou de falar que o amor de Deus não nos abandona, mas Deus não abandonou eles. Que amor é esse? Esse Deus realmente é um Deus confiável? De qualquer forma, existia desprezo uns pelos outros naquela comunidade. E Paulo, ele quer lidar com esse problema. Paulo diz, quer ensinar para essas pessoas que, na verdade, os judeus, eles ainda são amados por Deus. A aliança de Deus, a palavra de Deus não falhou. Tudo isso faz parte e diz respeito a um plano misterioso de Deus. Um plano um tanto quanto difícil até mesmo de entender. Mas eles são amados por Deus ainda por causa dos patriarcas. A aliança que eles fizeram com Deus, Paulo diz que é irrevogável. Eles ainda são um povo de Deus. Por mais que estejam em desobediência ao que o apóstolo Paulo vai falar. E mais importante, no final, Deus, de uma maneira a qual nós não temos como compreender completamente, Deus vai salvá-los. Paulo continua e volta a falar sobre o amor no capítulo 12, 13 e 14 também. Ele fala que agora sobre o amor que eles deveriam ter uns pelos outros, baseado no amor que eles receberam de Deus. Ele diz no capítulo 13, no versículo 8: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que vocês devem uns aos outros. Pois quem ama ao próximo cumpre plenamente a lei. Como falamos aqui no domingo passado, a dívida do amor que nós temos para com Deus é tão grande, mas tão grande, que nós poderíamos passar a nossa vida inteira nos esforçando para pagar aquilo que nós recebemos de Deus e nós não conseguiríamos. Essa é uma dívida muito grande. E Paulo fala: não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Isso aí vocês não têm como pagar. Vocês vão se esforçar e vão continuar pagando, pagando, pagando. Não deveis o amor a ninguém. Porque a verdade é que nós somos amados por um amor tão grande que nós vamos passar a nossa vida inteira amando de volta como resposta, e nunca vai ser o suficiente para quitar a dívida do amor. E isso é porque nós somos amados, mais amados do que nós podemos imaginar. E como nós demonstramos de volta o nosso amor para com Deus, o apóstolo Paulo diz: amando ao próximo. Porque essa é a melhor forma de cumprir a lei de Deus. Amando ao próximo. Você demonstra o seu amor
com Deus. Por isso, Paulo continua ainda falando sobre nessa pegada do amor. Ele continua falando, como ele diz em nossa leitura no primeiro versículo: acolhei quem é fraco na fé, sem discutir opiniões. Paulo não faz aquilo que eu ou você teríamos feito, como dizer, gente, colocar apelidos uns nos outros não é legal, isso é bullying, isso é errado. Mas Paulo, talvez ele não descarte esse selo que uns estavam colocando, que um grupo estava colocando em outro grupo. Ele trabalha com esse selo, mas ele quer reinterpretá-lo, colocá-lo em uma nova perspectiva, nós podemos dizer assim. E Paulo diz, simplesmente, acolham-se mutuamente. Como nós podemos ler na nossa leitura, o fraco considera que algumas comidas não deveriam ser consumidas. O fraco distingue dias de dias. Os que se consideravam fortes desprezavam e condenavam os fracos por causa de dias que eles observavam e porque eles não comiam da sua carne e não bebiam do seu vinho. E em resposta, os fracos faziam a mesma coisa com os fortes também. Meus irmãos, a pergunta que fica é: quem são esses fracos? Muitos entendem que os fracos são os judeus que guardam sábado e outros dias santos do calendário judaico, e que eles comem somente aquela comida que nós podemos dizer que é kosher, que faz parte da dieta judaica. Por outro lado, outros acadêmicos entendem que o linguajar que Paulo utiliza nesse capítulo 14 é diferente de quando ele vai falar sobre dias, especificamente sobre o sábado. Quando ele se refere a dias de judeus, Paulo fala sobre guardar. Ele usa essa palavra, guardar o sábado. Ele não usa distinguir ou considerar um dia especial. Além disso, os judeus, eles até podiam ter problemas com algumas carnes, mas o judeu com certeza não tinha nenhum problema com o vinho. E falar que o judeu não queria consumir o vinho deles seria um tanto quanto estranho naquele contexto. E por isso, alguns acadêmicos entendem que, na verdade, os fracos não dizem respeito aos judeus, mas a pessoas que não consomem as carnes e os vinhos que são vendidos no mercado de Roma, porque anteriormente eles só foram disponibilizados no mercado porque anteriormente eles foram oferecidos a ídolos. Esse é um problema que Paulo teve que lidar, não somente aqui, mas em 1 Coríntios, no capítulo 8, 9 e 10, onde nós vemos Paulo lidando com pessoas que não consumiam esse alimento e outras que consumiam. E Paulo fala, meus irmãos, tudo bem você consumir esse alimento, se a sua consciência considera tudo bem. Se você sabe que esse alimento não é nada e que o ídolo não é nada. Se você consegue fazer essa separação, não tem problema nenhum você consumir. Agora, se você considera que aquele ídolo representa um Deus, não participe. E mais importante, se você acha que não é nada e por isso você acha que você pode entrar dentro das adorações idólatras que eles estão fazendo, você está enganado. Não é porque você considera que não tem nada a ver com a carne que você tem que entrar no culto deles e participar da adoração juntamente com eles. Por isso vocês devem tomar cuidados para não participar do culto idólatra, e vocês devem também ter consciência de que se alguma pessoa está tendo a consciência afetada pelo seu consumo, vale mais a pena você se abster do que você participar. Muito mais por amor, por caridade, do que por qualquer coisa, por gentileza da sua parte. Para não escandalizar o próximo, porque você está participando de um culto idólatra. Pelo menos é o que ele considera. Aí Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10. Mas a carne, especificamente, não tem problema nenhum, é o que ele diz. E muitas pessoas entendem que isso está acontecendo aqui. De qualquer forma, quer os fracos sejam literalmente judeus, ou quer os fracos sejam gentios que não gostariam de participar dessa carne porque acreditam que vão estar participando da idolatria,
e alguns judeus também juntos, o importante é que a receita de Paulo continua a mesma. Acolham-se uns aos outros. Não despreze o outro, não julgue ao outro, não condene o outro. E a pergunta que fica: por que as pessoas devem ser acolhidas? Porque elas fazem tudo isso com a intenção de agradar ao Senhor. Em nenhum momento Paulo condena os fracos por causa do que eles fazem. Nem pede para que eles deixem de fazer. Na verdade, ele até mesmo os elogia nas entrelinhas. Eles falam que eles estão oferecendo as suas vidas, estão fazendo tudo o que eles fazem em obediência, como uma espécie de adoração e serviço a Deus. Eles estão vivendo baseado nos princípios que nós temos no versículo 7 e 8. Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Afinal de contas, como Paulo vai dizer mais na frente, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem é acolhedor é aquela pessoa que Paulo pode dizer, como ele diz no versículo 18 e 19. Quem serve assim a Cristo agrada a Deus e é estimado pelos homens. Portanto, busquemos tudo o que contribui para a paz e a edificação de uns pelos outros. Meus irmãos, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque existem pessoas que, por causa de Gálatas 1:10 e Atos 5, se eu não estiver enganado, 29, acreditam que agradar a Deus é o exato oposto de desagradar os homens. É ser um desagradável. Porque Paulo e Pedro dizem: mais convém agradar a Deus do que agradar aos homens. E de fato, se você estiver numa situação em que você tem que agradar, e existe uma oposição entre agradar a Deus e agradar os homens, agrade a Deus. Mas agradar a Deus não significa necessariamente que você vai ser uma pessoa desagradável, como a gente acabou de ler no versículo 18 e 19 de Romanos 14. Somente se nós formos colocados nessa situação, tá bom? Meus irmãos, que nós, aqui, nós como Igreja Anglicana de Brasília, nós também possamos ser uma comunidade acolhedora. Que nós possamos ser uma comunidade que se acolhe mutuamente, que acolhe a pessoa que está aqui do nosso lado, o nosso próximo, o nosso irmão na fé, para que quando as pessoas, como Jesus diz, virem o amor que nós temos uns pelos outros, elas se cheguem também e entendam o amor de Deus. Que nós sejamos essa comunidade que demonstra o amor de Deus, porque como Paulo diz, quando nós amamos ao próximo, nós cumprimos a lei plenamente ao fazer isso. Que nós possamos ser essa comunidade formada por aqueles que foram resgatados por Deus para viver literalmente uma nova vida com Ele. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós somos acolhidos por Ti. Nós estávamos longe, distantes, mas recebemos o Teu amor. O Senhor veio em nossa direção e hoje nós estamos contigo, nós fazemos parte de Ti. Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o Teu amor. Que nós possamos demonstrar o nosso amor uns pelos outros, que nós possamos amar, Pai amado, nosso irmão de igreja, que nós possamos amar aqueles que vêm até nós. Dê-nos um coração amável, um coração amoroso. Senhor, sê conosco, nos ajude. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que és o nosso Senhor. Amém.